Salve, salve, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Ceni é pressionado por evolução. Conversa de Marcos Braz com o grupo e política quente, bastidores após derrota do Flamengo. O clima esquentou na Gávea. Depois do revés para o Fluminense, o vice de futebol Marcos Braz conversou com o elenco ainda no vestiário. O treinador precisa mostrar melhorias no comando da equipe rubro-negra. Mas também o técnico não faz gol, ele apenas escala o time, né? Se os jogadores não tiverem vontade de jogar, o que o técnico vai fazer? Pode contratar qualquer técnico, o Guardiola, qualquer técnico melhor do mundo que não vai resolver nada, né? Mas o sentimento entre jogadores e comissão técnica do Flamengo após a derrota para o Fluminense de virada, por 2-1 na última quarta-feira, foi de frustração. O clima no vestiário era de velório, com atletas de caras fechadas e falando menos do que o habitual. Marcos Braz, como faz em todos os jogos, marcou a presença no local e chamou a responsabilidade. Segundo pessoas que presenciaram o momento, o discurso do vice de futebol não foi de dar vontade ao elenco, mas sim não deixar que ninguém jogasse a toalha na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Marcos Braz ressaltou que as partes táticas, técnicas e físicas são possivelmente melhoradas desde que os jogadores não deixem de acreditar no projeto do Flamengo. No planejamento do clube, que é ser campeão do Campeonato Brasileiro 2020 e iniciar bem as disputas da temporada de 2021, os números respaldam o pensamento do vice de futebol. O levantamento foi feito pelos profissionais que avaliam o desempenho dos jogadores nos treinos e mostram que os atletas não estão sem vontade, pelo contrário, estão correndo bastante em campo. O que não diminui a frustração pelo resultado diante do Fluminense. A diretoria seguiu o discurso da torcida e classificou o revés para o tricolor, mas conversas internas como vexatória. Claro que no discurso oficial o respeito será pregado ao rival, mas a forma como o time sofreu a derrota incomodou demais a membros da cúpula do futebol. O semblante fechado dos jogadores se manteve na reapresentação do elenco na quinta-feira, no Ninho do Urubu. Fontes da reportagem relataram que Gabigol e Arrascaeta eram os que mais demonstravam insatisfação com a derrota para o Fluminense. Os atletas gostam do estilo de trabalho de Rogério Ceni, entendem que o treinador tem conhecimento do elenco e estão fechados com o comandante. Pessoas que convivem no CT do Flamengo relataram que é comum ver Diego e Felipe Luiz com frequência nas salas do professor Ceni. Porém, o que é feito nas atividades diárias não está refletindo na prática. A frase treino é treino e jogo é jogo exemplifica o atual momento do Flamengo. A diretoria tem aprovado o dia a dia de Rogério Ceni, as metodologias e ideias que o treinador traz diariamente, mas entendem que o resultado precisa aparecer. Cobranças serão feitas para que a evolução em campo apareça já no próximo confronto do rubro-negro, que será com o Ceará. Integrantes da cúpula do futebol entendem que é obrigação o time sair vencedor desta partida. A vitória virou mais que a obrigação nesse jogo, disse um dirigente à reportagem. O baixo aproveitamento de Rogério Ceni sob o comando do Flamengo, com apenas 4 vitórias em 11 jogos, faz com que os torcedores peçam a saída do treinador. A sugestão dos rubro-negros, entretanto, não é o que a diretoria pensa, pelo menos neste momento. A ideia é terminar o Brasileirão 2020 com ele no comando, independentemente do desempenho do Flamengo na competição. Ao término do torneio, a avaliação será feita. Internamente, a diretoria acredita que a política que começou mal, demite, não é o melhor caminho, né? Então, ele começou mal, mas pode terminar bem, né? Na visão da cúpula rubro-negra, o respaldo precisa ser dado a Rogério Ceni, claro, dentro do limite. Como acreditam que o Flamengo ainda está na briga pelo Brasileirão 2020, com 7 pontos atrás do líder São Paulo e um jogo a menos, a ideia é unir forças com o treinador e buscar evolução o quanto antes. Mas então a política interna esquenta, né? Algo que tem incomodado membros do departamento de futebol é a postura de alguns integrantes da diretoria ao longo das partidas. Eles ficam criticando a forma como o time atua em grupos de WhatsApp que tem a presença de pessoas da alta cúpula e conselheiros do Flamengo.
Na opinião dessas pessoas, essas atitudes expõem ainda mais o clube e soa como se estivessem torcendo contra, para depois falar, eu avisei. Inclusive, um vice-presidente do Flamengo, que não tem ligação com a pasta do futebol, após a derrota para o Fluminense, comentou o resultado e criticou, de forma indireta, a postura dos jogadores em campo. Responsabilidade por resultado é de quem gere o clube. Essa derrota de hoje para o Fluminense é fruto da falta de comando que temos atualmente no Flamengo. É nesse clima que o Flamengo vai encarar o Ceará no próximo domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esse duelo, Rogério Ceni ainda não sabe se terá à disposição Diego Alves, com lesão muscular, e Léo Pereira, contusão no tornozelo. Ambos fizeram tratamento neste treino desta quinta-feira. E para falar nisso, já saiu então a equipe de arbitragem para Flamengo e Ceará. Portanto, então, depois do empate melancólico com o Fortaleza e derrota vexatória no clássico contra o Fluminense, o Flamengo busca a reabilitação diante do Ceará no próximo dia 10, domingo, no Maracanã, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, a CBF já definiu a equipe de arbitragem. O confronto será apitado por Paulo Roberto Alves Júnior, do Paraná. Ele será auxiliado por Bruno Busquilha e Sidmar dos Santos Meuer, ambos também paranaenses. A cabine do VAR, por sua vez, será comandada por Daniel Nobre Bins. Então, mesmo com a derrota nos acréscimos do Fla-Flu, o Flamengo manteve a diferença de 7 pontos para o São Paulo. Então, já a equipe paulista perdeu por 4-2 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Na terceira colocação, com 49 pontos ganhos, o mais querido a cada rodada que passa parece mais longe do título brasileiro. Diante do Ceará, o time tenta reencontrar o caminho das vitórias e reacender as esperanças para seguir em busca do Octa Nacional. Mas é isso aí, galera. Quero agradecer a todos aí pela presença no canal. Em breve voltarei com mais notícias do mais querido. Um forte abraço a todos e até a próxima!